dia a todos. Obrigado pela vossa participação. Obrigado aos associados, comerciantes de materiais de construção. Obrigado a toda a comunidade que normalmente se junta à PCMC. E um especial agradecimento para o Pedro Amendoeira, que nos vai ajudar aqui a refletir muito, eu dizia um pouco, mas vou arriscar que ajuda muito a refletir sobre uma parte importante do motivo da rentabilidade ou não das nossas empresas. Portanto, os custos é um tema sempre presente, não é? Um tema do dia-a-dia. No entanto, nem sempre também damos a atenção que esse tema nos merece, ou que as nossas empresas merecem que a gente dê essa atenção. Desde logo porque a rentabilidade que temos, os chamados resultados líquidos, que é no final o que prova a forma como nós tivemos o nosso desempenho ao longo do ano, resulta exatamente da quantidade ou do valor das vendas, da margem dessas vendas, mas também dos custos que tivemos que incorrer para ter esse nível de atividade. Ora, esses custos são quase todos obrigatórios, nós temos consciência disso, mas nem sempre é 100% assim. Portanto, há sempre oportunidades de avaliar se aquele custo foi importante para desenvolver aquela atividade que nos conduziu a resultados. Nessa perspectiva, desmontando, digamos assim, a equação, nós às vezes chegamos a um ou outro ponto em que podemos evitar esses custos. Também, muitas vezes, e portanto temos que fazer esse trabalho sozinhos, com as nossas equipas, e muitas vezes não temos disponibilidade mental para uma análise profunda desses resultados. E uma análise de externa, alguém de fora, depois pode-nos ajudar a encontrar oportunidades. Esta é um pouco a perspectiva da conferência de hoje, não é? Alguém que vem nos ajudar ou que nos vem dizer ou que nos vem alertar para oportunidades de melhorarmos a nossa conta de resultados por via da eficiência, enfim, da forma como gastamos, digamos, os resultados que obtemos ao longo do ano. Portanto, um tema e uma parte deste tema, então, é a atividade recorrente de racionalizar os custos das nossas organizações, do desenvolvimento das nossas atividades. Uma outra perspectiva, portanto, enfim, uma perspectiva mais corrente e uma perspectiva mais pontual ou mais especial ou mais, enfim, mais pontual, que é a situação que estamos a ver agora. Estamos a ver agora um princípio ou já um desenvolvimento de uma crise sanitária. É um desenvolvimento da crise sanitária, é um princípio, eventualmente, da crise para o nosso setor que tem passado um pouco assim à margem destes problemas dos efeitos da pandemia no nosso negócio. Ora, quando temos uma crise, aumenta a incerteza, não é? Aumenta, digamos assim, pronto, o risco aumenta. Se aumenta o risco, depois a prudência obriga a reduzir esse risco. E uma forma de reduzir o risco, depois é melhorar a eficiência da empresa também, portanto, reduzir custos, às vezes até custos, enfim, vamos agora deixar de investir em marketing, em publicidade? Talvez não é? Porque isso é um investimento que nos vai ajudar a promover as nossas empresas, mas há outras questões que, como eu dizia há bocadinho, não estão diretamente ligadas às atividades que geram resultados para a empresa. Nós podemos eliminar em algumas coisas e tornamos a empresa mais ágil, a empresa mais eficiente e, portanto, são duas formas, uma recorrente e outra mais preparado para os tempos que podem ser difíceis, podem ser mais difíceis do que foram até então. E pronto, com estes dois, assim, formas de olhar para a mesma coisa, portanto, eu deixava-vos aqui com o Pedro Amendoeira. O Pedro Amendoeira é um especialista de análise de custos, portanto, nas empresas. Está ligado a uma empresa, a uma multinacional, enfim, inglesa, mas está em Portugal há já mais de uma década. Certamente que tem um olho muito clínico para o tema, pois a vida do Pedro é essa mesmo, é analisar oportunidades de ajudar os seus clientes a reduzirem custos e vai-nos dar aqui então a sua perspectiva da forma como chegar a esses resultados. Portanto,
Obrigado, Pedro Amendoeira, certamente nos vai então trazer aqui muitos insights. Vou-lhe passar a palavra para portanto, nos trazer então partilhar connosco essas experiências e esses conhecimentos. Muito obrigado, Pedro. Até já então. Obrigado, Carlos, por essa belíssima introdução e a si e aos amados pelo convite. Eu vou começar de um modo, se calhar, estranho. Vou começar por contar-vos uma história. Uma história que, reza a lenda, foi contada por Buda. É a história de um homem que estava na margem de um rio e do lado de cá, às suas costas, tudo eram perigos. Tinha uma selva impenetrável, tinha feras e o predador mais perigoso de todos, outros homens, no seu encalço. Não tinha que comer, a situação era desesperada. Por outro lado, do outro lado da margem, prometia segurança. Ele o que é que fez? Pegou nos ramos, juntou uns troncos, fez uma jangada. Atravessou o rio e do outro lado, realmente estava bem. Tinha comida com fartura, não havia predadores. Ele olhou para a jangada e pensou: isto foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, ter feito esta jangada. Aliás, isto foi tão bom que a partir de hoje vou andar sempre com esta jangada às costas. Buda contava esta história e dizia que todos nós carregamos jangadas. Coisas que funcionaram no passado, mas que não são necessariamente boas para o futuro. Para o futuro deste homem, se calhar a jangada poderia não ser o mais útil. Se calhar o mais útil era andar sem nada ou outro tipo qualquer de transporte. Mas todos nós fazemos isto. Carregamos jangadas, ferramentas que funcionaram no passado, mas que não vão necessariamente funcionar no futuro. Eu agora ia começar com a partilha de ecrã, se me derem um segundo. Já estão a ver, certo? Ok. Portanto, o que nos trouxe aqui não é necessariamente aquilo que nos vai levar para a frente. E aqui acrescento, sobretudo, agora, neste contexto. E agora, passando de contar uma história para um contexto histórico, eu ia pegar num setor que, não sendo o vosso, dos materiais, do comércio de materiais de construção, tem alguns pontos em comum. O retalho alimentar. Durante milénios, o panorama do retalho alimentar era este. Eram feiras, ou então, mais adiante, pequenas mercearias. Sabem, e se quiserem usar o chat, sabem quando é que surgiu isto pela primeira vez? O primeiro supermercado. Parece uma coisa, lembramos toda a vida, que existiu toda a vida. Mas não é bem assim. O primeiro supermercado, em que não era o comerciante a estar e a passar os produtos, portanto, que as pessoas podiam servir livremente, surgiu cerca de 1930 nos Estados Unidos. E quando é que chegou a Portugal? Em 1961. 31 anos depois que esta inovação demorou a chegar dos Estados Unidos a Portugal. Este foi o cartaz do primeiro supermercado que abriu em Portugal. E reparem que anunciava o sistema sirva-se e pague. Como se isto fosse uma coisa, e era uma coisa absolutamente... E para nós hoje isso é mais do corrente, isso é o mais normal quase, não é? O primeiro hipermercado. O primeiro hipermercado surgiu em França, neste caso, em 1963. Quando é que chegou a Portugal? 20 e poucos anos depois. Em 1985. Abriu o primeiro continente. O prazo já encurtou. Mas depois, se pegamos no online, a primeira loja online surgiu em 96. O primeiro supermercado online. Passado muito poucos anos, havia soluções em Portugal e no resto do mundo. Uma Amazon surgiu em 94. A Amazon Prime surgiu em 2005. E a expansão é imediata. O que notamos, há aqui um padrão, e podemos fazer isto para as telecomunicações, para uma série de outros setores. O que notamos é, primeiro, as inovações durante milénios foi assim, mas depois o supermercado, passado 30 anos o hipermercado, passado menos anos ainda o online,
Tudo isto é uma velocidade muito grande. E não só a velocidade das inovações é maior, como o tempo para a sua disseminação se encurta consideravelmente. O que antes demorava, a Revolução Industrial demorou se calhar 100 ou 200 anos a chegar a muitos sítios. A Revolução Agrícola demorou 5, 6 mil anos, 7 mil anos a chegar a uma série de sítios. Os tempos foram encurtando. O que quero dizer é que quero dizer com isto é que a evolução hoje é muito, muito rápida e não tem avisos. Isso aumenta muito o cenário de incerteza. Isto era verdade há um ano. Hoje, tudo é pior. O Dr. Carlos Rosa mencionava há pouco que o vosso setor, para já, tem estado à margem desta turbulência que o Covid provocou. Mas sabem seguramente que há outros setores que não. Quem há um ano tinha um belíssimo negócio de restaurante ou de viagens, hoje está com dificuldades. E não é por culpa própria. Não é que o dono do restaurante tenha feito nada errado, se calhar fez uma belíssima gestão durante anos e conseguiu boas almofadas financeiras e agora vai sobrevivendo delas. Mas há poucas coisas que alguém num setor afetado possa fazer para prosperar. Há soluções e todos vemos alguns exemplos, mas é particularmente difícil quando a maré está baixa. No vosso setor, vocês viram isso há uns anos atrás, quando a construção de repente, na sequência da crise de 2008, aqui também demorou mais uns aninhos, em 2011 ou por aí, quebrou e todos tiveram provavelmente algumas dificuldades, uns mais, uns menos, mas esta incerteza que foi drasticamente ampliada pela pandemia fez com que alguns negócios, e falei dos restaurantes ou das viagens como péssimos, o vosso está bem, mas, por exemplo, falava há uns meses com um amigo que tem um negócio de bicicletas, o negócio dele está espetacular, está vendendo mais bicicletas do que nunca. Ele dizia que se isto dura mais algum tempo, até as paredes me levam. E o que é que ele fez? Nada. Ele gera um negócio de bicicletas como gera nos últimos 20 anos. E este foi o ano recorde. Não é que ele seja melhor gestor, não é que tenha feito nada especialmente bem. A incerteza e estas alterações de dinâmicas são tão grandes, tão elevadas e tão sem pré-aviso que tornam gerir difícil. Agora, uma coisa é certa. Neste cenário, sobrevivem melhor e resistem melhor, são mais resilientes aqueles que têm mais dinheiro. Quer que seja para superar estes maus momentos, o restaurante que durante anos viveu com água por aqui, agora que a água está por aqui, não tem boias. Aqueles que construíram uma base sólida, foram poupando, foram construindo um negócio bem gerido, com margem, vai conseguir suprir a dificuldade e se calhar quando isto tudo abrir, até pode voltar a ser espetacular ter um restaurante, porque as pessoas vão estar com vontade de sair e de comer fora aquilo que não puderam fazer durante meses. Mas aí vão ser menos, porque muitos irão fechar. Portanto, ter dinheiro ajuda a superar estes maus momentos, ajuda a comprar estoques quando os produtores, por alguma razão, ou porque querem escoá-los, ou portanto, permite aproveitar oportunidades, permite baixar preços em alguns artigos que possam estar em promoções, permite uma série de coisas. Aliás, há um dito americano que diz que são poucos os problemas que resistem a que se lhes atire dinheiro. Portanto, qualquer problema, se lhes atira dinheiro, tende a diminuir, ou quase qualquer problema. Não quero generalizar. Nós fizemos um inquérito há menos de um mês, uma série de empresas, tivemos cerca de 130 respostas, sobre a evolução das vendas este ano. O grosso das respostas, como veem, diz que as vendas vão diminuir até 10%, entre 10% e 30%, em alguns casos superior a 30%. Portanto, aqui não estamos a falar de empresas, não estamos a falar de restaurantes, nem agências de viagens, estamos a falar sobretudo de indústria. Portanto, o cenário atualmente é este para a maioria das empresas. Isso terá repercussões. Eu não sei, não sou bruxo, não tenho bola de cristal, não sei quando é que isso, se vai chegar aos materiais de construção ou quando é que vai chegar aos materiais de construção. Olhando para crises no passado, parece-me provável que isso aconteça, porque há uma série de fatores, havendo menos dinheiro, havendo quebra
no turismo. Há fatores que podem provocar alguma quebra, não sei quando, 1 ano, 2 anos, não faço ideia. Mas é possível que aconteça, portanto é melhor estar preparado. Os custos, como o Carlos Rosa mencionava inicialmente, são uma componente importante disto, porque as receitas fazemos sempre o possível para as melhorar, para as aumentar, mas há fatores externos, e pensemos outra vez no caso ou das bicicletas ou dos restaurantes, que um teve um aumento disparatado de vendas sem fazer rigorosamente nada por isso, e outro teve uma queda muito grande de vendas, apesar de tudo que possa ter feito para que isso não aconteça. Depende mais há coisas que dependem mais do mercado. Ora, os custos dependem em alguma medida, de nós, da nossa gestão. Então, porquê é que não fazemos todos uma gestão perfeita, uma otimização perfeita de custos? O que temos encontrado nos nossos clientes e nas conversas que vamos tendo com empresários é que há alguns obstáculos. Um dos principais é a cultura. O sempre fizemos assim. As tais jangadas. Estas ferramentas funcionaram no passado, estamos bem, está confortável, portanto, vamos deixar andar. Isto é difícil de ver explícito, que nos digam explicitamente é isto, mas implicitamente está lá tantas vezes, e digo mais, qualquer um de vocês vai ver mais facilmente isso nas empresas dos outros do que na vossa. Outra preocupação é o tempo. A falta de tempo. A falta de tempo de pensar, a falta de tempo de fazer, porque temos o dia-a-dia que nos está sempre a lançar desafios. Isso é normal, acontece-nos em todas as empresas. Outra é falta de dinheiro. Às vezes, para conseguir poupanças mais adiante, há que investir no presente. E isso, às vezes, é uma limitação. E também uma falta de know-how. Nós todos humanos, julgamos que sabemos mais do que aquilo que sabemos. Mark Twain, o grande escritor e cómico americano, que conhecem do Tom Sawyer ou do Huckleberry Finn, tinha uma frase curiosa. Ele dizia que o que nos mete em sarilhos raras vezes é aquilo que desconhecemos. É com muito mais frequência aquilo que tínhamos a certeza de saber, mas que afinal não é bem assim. Este know-how expressa-se nisso. Nós todos julgamos que sabemos mais de uma determinada área do que sabemos. Agora, quando estamos a tratar com fornecedores, são raros os casos em que vamos saber mais sobre a área deles do que eles. Eu percebo de alguns materiais de construção, já trabalhei no setor, mas percebia e trabalhei numa empresa que produzia portas e outras coisas de madeira. Disso percebo bastante. Mas de pavimentos, percebo bastante menos. Portanto, eu se for tratar com algum de vocês que saiba a sério de pavimentos, vai-me vender quase o que quer. E isso acontece-vos, e vocês sabem isso no vosso dia-a-dia. Se tem alguém com conhecimento muito inferior, é muito mais fácil de lhe vender aquilo que vos interessa vender, em larga medida. Ora, isso de algum modo acontece-vos nos vossos fornecedores de outros serviços que vocês não dominam. Acontece-nos a todos, é normal. Eu, quando ia ao mecânico, eu tinha a certeza que ia ao mecânico ser enganado, porque eu não percebo nada de carros. Portanto, eu quando vou ao mecânico, o mecânico com 2 perguntas percebe que eu não faço ideia para que é que serve uma correia de distribuição. Portanto, o mecânico, se quiser, vende-me quase qualquer coisa. Por isso é que evito ir a mecânicos e, se possível, arranjo alguém de confiança que o faça por mim. Bem, hoje o que é que vamos fazer? Hoje vamos ver como superar estes obstáculos e algumas estratégias para reduzir custos, sobretudo a nível empresarial, mas também darei alguma que outra pessoal. Voltamos atrás. O nome da nossa empresa, a Expense Reduction Analyst, é descritivo. Portanto, o que fizemos nestes 14 anos que levamos em Portugal e 27 que levamos no mundo, tem sido justamente ajudar as empresas a aumentar a sua rentabilidade e o tempo disponível dos seus quadros, porque tratamos de coisas que os libertam, é ir além do preço. É melhorar produtos, melhorar processos.
Portanto, isso acho que me permite dar-vos algumas estratégias e algumas dicas que podem ser úteis. Neste momento, pelo que eu tenho falado, pelo que temos falado com os nossos clientes e com outros empresários, as maiores preocupações são preservar pessoas e o negócio, de modo geral, preservar pessoas tanto na parte de saúde como na parte de preservar equipas, portanto, não ter que despedir ninguém, preservar a cadeia de abastecimento. Já temos tido casos, poucos ainda, em que fornecedores ou não têm estoque ou têm limitações de estoque porque falhou alguma coisa atrás, alguma coisa que vinha da China ou o que fosse, ou falências. Neste caso, o que temos apanhado são mais falências em fornecedores estrangeiros. Já apanhamos franceses, americanos, mas nós sabemos como isto é, como foi a crise de 2008, que aqui em 2008 estávamos confortáveis, não é? As coisas tendem a chegar depois. Mas o preservar a cadeia de abastecimento tem sido uma preocupação. O Dr. Carlos Rosa falava no início de resultados e, sendo importantes, acho que há uma coisa ainda parecida, mas que difere num ponto importante, que é o cash flow. Mais do que preservar, e os resultados também estão aqui, é preservar o dinheiro. Não nos adianta muito vender e ter resultados se depois não cobramos e não geramos dinheiro. E estamos a entrar numa fase, ou já estamos numa fase, em que o cash flow é absolutamente importante. Mais importante, arrisco dizer, do que os resultados. Porque as oportunidades que irão surgir, ou os desafios que irão surgir, dependerão mais de ter dinheiro pronto para investir ou para assegurar a solvência do que propriamente o resultado que apresentamos às finanças. O que é que nisto podemos fazer? Bem, há aqui uma parte que é importante, e já o mencionei antes. Podemos focar naquelas coisas em que temos controlo. Temos controle sobre as vendas. Muito do que fazemos tem reflexo sobre as vendas e temos que pedalar imenso para vender cada dia mais, cada dia melhor, com a mais gente, com melhores margens, tudo isso. Mas sabendo que às vezes, e o Covid é um exemplo, aparece qualquer coisa, uma crise do imobiliário pode ser outra, uma onda que nos apanha que em termos de controlo limita bastante. Referi antes, por melhor que seja um restaurante gerido hoje, a menos que seja takeaway, mas vamos pensar num restaurante tradicional, serão muito poucos, se algum, aquele que vende mais hoje do que vendia há um ano. Portanto, não temos controle, ou temos um controle baixo sobre a conjuntura, sobre cenários de vendas, sobre aberturas, fechos, mas se nos concentrarmos naquilo que podemos controlar, os custos são uma dessas coisas. Mais uma vez, quase todos os problemas são menores se lhes atiramos dinheiro. Outra questão importante são os mercados. O que vemos em contextos como este, de incerteza, de pandemia, é que há os desajustes entre oferta e procura são muito elevados. Eu falava, nós temos muitos clientes na área dos vinhos e também dos materiais de construção, mas nos vinhos falava com um cliente que estava satisfeitíssimo, entre aspas, com as vendas, estava satisfeitíssimo com as vendas durante a pandemia, não com a pandemia, isso era infeliz, mas com as vendas durante a pandemia, porque vende sobretudo para supermercados, e os supermercados estavam a vender muito bem, e vende sobretudo vinhos económicos, e os vinhos estavam a vender muito bem. Outro cliente ao lado estava bastante triste, também do mesmo setor, porque tem as vendas concentradas em restaurantes e em retalho especializado, que estava todo fechado, ou fechou durante meses. Portanto, tínhamos aqui dois negócios: vender para supermercados há 2 anos atrás, ou vender para umas áreas que têm melhor margem, em si, não é uma boa nem uma má decisão. Foi a decisão que estas empresas tomaram, baseadas nos pressupostos que tinham na altura e que funcionavam. São 2 belíssimas empresas que funcionam muito bem. O que é que mudou? Os mercados e estes desajustes. De repente, vender vinhos económicos. Eu reforço aqui o económico, porque vinhos caros estão a vender menos. Vinhos económicos, até 5, 7, 10 euros no máximo,
num supermercado é um belíssimo negócio. Vendê-lo em retalho especializado ou em restaurantes, de repente, deixou de o ser. E há mais assim, sei lá, temos clientes também do ramo alimentar que vendiam para restaurantes, agora as vendas sofreram um grande baque. Os mercados e preços estão muito voláteis. Aqui, já uma primeira dica. O mercado de eletricidade durante este ano está num ano recorde em termos de baixa. Os preços nunca estiveram tão baixos em eletricidade. Portanto, arrisco dizer que se algum de vocês, nas vossas empresas, ou a nível particular, e aqui vale para os dois, não consulta o mercado, não renegocia desde fevereiro deste ano, se o contrato que tem é anterior a fevereiro deste ano, eu arrisco dizer que estão a pagar mais neste momento e quase seguramente conseguiriam poupar consultando 3, 4, 5 fornecedores alternativos. São a nível particular, e todos nós, antes de trabalharmos nas empresas, somos pessoas que têm a sua casa, não é? Recomendo o site da DEC Proteste ou da ERSE, o regulador do sistema, fazem uma simulação e quase seguramente irão poupar por ano 30, 40, 50, 100, 200 euros, depende do volume de consumo que tenham. E, portanto, aqui, isto a nível, para uma pessoa, portanto, para nível individual, para uma casa familiar, para uma empresa, com certeza será bastante mais. Mas aí os portais não servem, têm que fazer uma consulta ao mercado. Isto porquê? Justamente porque houve estes desajustes muito grandes entre a oferta e a procura, há um excesso de gás, há uma série de razões. Há uma assimetria neste momento que faz com que comprar energia nesta fase seja especialmente bom. O que é que acontece? Muita gente está distraída justamente por causa de uma assimetria de mercados, que é o fornecedor conhece melhor o mercado. E neste caso, a EDP, sendo o ex-monopolista, ainda tem muita gente convencida que é o melhor fornecedor ou que é o de referência. Isto é uma commodity. Ser fornecido pela EDP, pela Iberdrola, pela Endesa, pela Energia Simples, pela Aldro, Axpo, há mais de 30. E qualquer um deles fornece uma commodity, portanto, os preços são o que decidem. O resto é quem faz a fatura, importa relativamente muito pouco. Mas isto para dizer que nos mercados há uma assimetria muito grande, esta que falávamos antes, de que os fornecedores conhecem melhor o seu próprio mercado do que vocês. Por outro lado, quem fez um orçamento para 2020, em larga medida, em muitos setores, este ano vai para o lixo, porque as vendas ou dispararam, e nos materiais de construção sei que em muitos foi esse o caso, as vendas foram muito superiores àquilo que estavam à espera, porque as pessoas estão em casa, fazem obras, porque lembram-se que têm a casa do campo e querem, o que seja, não é? Há mil razões para isso. E a construção continua a bom ritmo. Mas, portanto, este setor está bem, mas outros estão mal, e, portanto, não há aqui... A questão é, o orçamento de 2020 foi para o lixo. A pergunta aqui é, quando é que devemos fazer um projeto de redução de custos? E a resposta é simples, e tem uma palavra: já. Estamos num momento em que a resistência à mudança, sobretudo nas empresas em que ou estão a ver um mercado mais turbulento, ou veem que ele vem no futuro. Portanto, que esta tempestade ou já estão nela, ou é possível, como é no vosso setor, que venha daqui a 1 ou 2 anos. Portanto, as resistências internas tipicamente são muito menores. É um momento muito propício para olhar para todos os custos. Há um dito que estamos todos no mesmo barco. Eu já li que não estamos todos no mesmo barco. Estamos todos na mesma tempestade, mas estamos em barcos diferentes. Alguns, para já, como no vosso setor, estão bem, estão sólidos, estão numa parte, estão bem preparados para esta tempestade. Mas a tempestade vai mudar. E, portanto, daqui a 1 ano ou 2 anos, pode não ser bem assim. Portanto, não estamos todos no mesmo barco. Estamos todos mais ou menos na mesma tempestade. Mas dentro de cada empresa, aí sim, estamos no mesmo barco. Se há limitações de mercado,
Isso tende a fazer com que estou a usar o exemplo dos restaurantes, mas se estamos todos a trabalhar no mesmo restaurante, se este restaurante vai à falência, ficamos todos desempregados. Se a nossa empresa de materiais de construção, ou do que seja, hoje está bem, ótimo, estamos todos neste barco que está a navegar bem, mas isso não é garantia que para o ano isso também esteja. Portanto, estamos num bom momento para consciencializar as nossas equipas, os nossos colaboradores, os nossos superiores, que este é o momento perfeito para fazer mudanças. Por outro lado, sabemos, isto há imensos estudos que o comprovam, que nas empresas mais de 50% dos projetos de redução de custos falham. Isto para mim, que sou especialista na área, é dramático. Eu penso que se pensarem, aceitariam este nível de um dentista que dissesse, olhem, 50% das intervenções que faço falham, ou de um cirurgião, são números inaceitáveis. Mas são estes números que vivemos na esmagadora maioria das empresas. Nós, porque estamos de fora e temos uma expertise, a nossa taxa é consideravelmente melhor. Mas também não é 100%. Mas, portanto, o que eu vou partilhar aqui são alguns caminhos para vos ajudar e todos achamos que somos melhor que a média. Há aquele dito que há inquéritos quanto a isto, fizeram, por exemplo, inquérito a professores universitários e se achavam que eram melhores que a média. Sabem quantos é que acharam? Professores universitários, de universidades, no caso americanas, disseram que eram melhores do que a média dos professores? 95%. Reforço, 95% dos professores universitários americanos acham que são melhores do que a média. Convenhamos que isto não pode estar certo. Mas se vamos a condutores, isso foi feito em vários países, a senhora acha-se melhor condutor que a média? E o número varia entre os 60% e os 80%. Portanto, 70% a 80% de nós acham-se melhores condutores do que a média que vê nas estradas. Isto também não pode estar certo. E os números vão por aí fora. Alunos universitários que acham que são melhores líderes. Bom, não faltam a este viés de que achamos sempre que somos melhores do que somos. E isto, se é verdade a nível individual, ainda é mais verdade a nível de empresas. Portanto, o que vamos partilhar aqui então são sabendo que vocês provavelmente acham que vão fazer melhor do que a média, acreditem que toda a gente acha isso, portanto, pode não ser bem assim. O que vamos partilhar aqui hoje são 7 guias de viagem, portanto, 7 alternativas à jangada. A jangada pode ser muito boa para atravessar rios, mas para voar podemos arranjar formas muito mais agradáveis de o fazer. Para circular na cidade, se calhar o carro não é o melhor, se calhar é uma moto. Portanto, vamos partilhar aqui, usando esta metáfora, de outros caminhos para isto. Eu aqui devo dizer uma coisa, eu não vejo, quando estou a partilhar o ecrã, não consigo ver o chat. Portanto, se houver alguma questão ou alguma que me queiram fazer, eu agradecia ao José, ao Carlos, que me para já não há perguntas. Pronto, perfeito. Eu vou controlando. Ok, ótimo, obrigado. Porque eu não consigo ver isso. Mas se tiverem, ponham as perguntas, interrompam, portanto eu estou a ter um monólogo, ou então digam, ei, Pedro, estás a falar muito rápido, porque eu embalo nisto, é um tema que gosto muito, e embalo, e às vezes falo rápido demais. A primeira guia é por onde começar. E aqui há uma outra pequena história que muitos provavelmente conhecem, que é a história das ervilhas e do Sr. Pareto. Wilfred Pareto era um economista italiano que há mais de 100 anos descobriu uma coisa curiosa, quando estava a descascar ervilhas na sua casa. Descobriu que das ervilhas que saíam do seu jardim, 80% das ervilhas, propriamente ditas, vinham de 20% das vagens. Ele achou aquilo curioso, mas depois pensou em começar a medir outras coisas. Por exemplo, a primeira medida dele, e onde tinha resultados publicados imensos, foi na distribuição da riqueza.
Ele descobriu que em Itália, naquela altura, 20% dos proprietários possuíam 80% das terras. Depois fez 20% das pessoas possuíam 80% da riqueza do país. Fez o mesmo em França, foi ver vários períodos em Inglaterra, foi ver vários períodos históricos e mais por cento, menos por cento, nunca era 80-20 exatos, era 79-21, o que fosse. Mas andava sempre ali por volta do 80-20. Era uma regra que aplicava-se a imensas coisas. E aplica-se também nos custos. Como se aplica nas vossas vendas, como se aplica em montes de coisas. Mas aplica-se também nos custos. Portanto, a lógica aqui é começar por fazer esta seleção. Pegar naqueles custos, e aqui podemos traçar uma matriz. Há os custos que são baixos e são pouco significativos e com pouco impacto, e esses, se calhar, vale a pena olhar ou deixar para o fim, e que são difíceis de mexer. Há aqueles que são fáceis de mexer e têm algum impacto. Por exemplo, a eletricidade é muito fácil de mexer. O impacto dependerá. Nos casos, empresas que consumam muita eletricidade será alto, nas que consumam pouco, o impacto será baixo. Mas é um easy picking. Hoje é uma fruta baixa. É uma coisa que é fácil ir lá buscá-la e apanhá-la. Com uma hora, se calhar, de investimento do tempo vosso ou de alguém da vossa equipa, conseguem ir buscar dinheiro significativo. Como digo, a nível individual, com uma hora ou menos, meia hora do vosso tempo, conseguem ir buscar, se calhar, 50 ou 100 ou 200 euros. É uma hora bem paga. Portanto, começar pelos maiores e pelos easy pickings, pela fruta fácil. A eletricidade hoje em dia é um desses casos. O ponto 2, rever especificações. Com frequência encontramos que nas empresas usam-se produtos que ou excedem as especificações que realmente se necessitam ou serviços que não são usados. Portanto, rever tudo aquilo que é usado. Eu tenho exemplos. Por exemplo, serviços que não são usados. E voltando à parte ainda na eletricidade. Uma coisa que alguns operadores, lembro da EDP, lembro da Iberdrola, lembro da Endesa, tentam vender, e conseguem com algum, para mim, surpreendente sucesso, é um serviço de assistência ao domicílio. Paga-se 20 ou 30 ou 40 ou 50 euros ou 100 euros por ano e fica-se com o direito a chamar um canalizador, um eletricista, uma coisa do género. A esmagadora maioria das pessoas não usa nem nunca vai usar este serviço. Se precisam de um canalizador, de um eletricista, o mais certo é que se lembrem do amigo ou do que já se serviu uma vez e chamem esse e com frequência nem se lembrem que contrataram este serviço. Mas mais do que isso, às vezes passam-se anos sem chamarmos um eletricista, um canalizador. Portanto, estamos todos os meses ou todos os anos a pagar um serviço que não vamos consumir. Isto é verdade também numa coisa que são os seguros de quebra de eletrodomésticos. Eu há uns tempos compramos aqui para casa uma máquina de lavar roupa e tentaram vender-nos um seguro para ampliar a garantia. E não era barato, creio que eram 50 ou 100 euros, não lembro. Esses 100 euros era quase seguramente dinheiro deitado ao lixo. A probabilidade que eu vá usar é diminuta. E tanto é que isto, se pensarmos, estes 100 euros que eu pagaria ou qualquer um de vós teria pago, somam a um bolo, que é o valor de seguro, que tem que servir para pagar a comissão da Vorton ou da Rádio Polar ou de quem seja de serviço, pagar à companhia de seguros a sua margem de lucro que tem que a ter, pagar eventualmente a um intermediário no meio. Portanto, estes 100, se calhar, com sorte, 50 são distribuídos como imunizações. Portanto, globalmente, estamos a pagar 100 para ir buscar 50. Isso pode ser verdade, e é verdade, em muito menor medida, nos outros seguros que fazemos. Mas os seguros têm que funcionar como uma coisa que nos protege de ficarmos pobres. Exemplo.
Se a minha casa arder, e se eu não tiver nenhuma cobertura, se eu não tivesse nenhuma cobertura, é uma parte importante, muito importante do meu património. Posso dizer que fico pobre. Mas eu tenho que proteger com um seguro que provavelmente nunca irei usar, o seguro de incêndio, sismo, essas coisas todas, o multirriscos, provavelmente nunca irei usar esse seguro. Mas o impacto de que alguma vez precise dele, ou quando é tão elevado, que eu tenho que o ter. Por outro lado, pegando no automóvel, o automóvel, para muitos de nós, é uma parte importante também do nosso património. Portanto, ter uma perda total do automóvel é importante. Mas daí a ter uma franquia que seja de 0 ou 2% ou uma coisa, não nos leva à pobreza. Ou seja, eu, uma vez cada 5 anos que tenho um acidente de automóvel, se tiver que pagar, em vez de uma franquia de 200 euros, tiver que pagar uma franquia de 400 ou de 500, eu se calhar o que paguei nos 5 anos a menos por não ter a franquia mais baixa, largamente compensa. E, pronto, quer dizer, a diferença entre pagar 200 ou 500 euros, estes 300 euros de diferença, não são uma parte significativa do meu património. Portanto, não me ponham em perigo. Portanto, os seguros têm que servir para isto. E estou a desviar aqui um bocadinho das especificações. Voltando ao contexto empresarial e pegando aqui no exemplo da palete. As paletes, às vezes usamos paletes porque sim, porque sempre foi usado. Mas não tem que ser exatamente assim. Por exemplo, a Europalete. A Europalete é necessária para um certo conjunto de finalidades. Mas, às vezes, há algumas finalidades. Por exemplo, se é uma palete que vai ser entregue em obra e vai ser completamente destruída, não é preciso que seja uma Europalete, quase seguramente. Se é um produto muito pesado, se calhar sim, pode ser uma coisa parecida, mas não precisa ser uma Europalete. Se o produto que vai em cima nem sequer é especialmente pesado, então pode ser uma palete bastante mais fraca em termos de materiais, mas que cumpra as especificações. Ou seja, ela permite pegar no material e que seja entregue em obra. E a partir daí é perdida. Vai ser estragada, vai ser queimada, vai ser outra coisa qualquer. Portanto, a definição da palete que é necessária, o que importa é a qualidade funcional. O que é preciso para esta palete? É que seja entregue ao cliente e depois a palete seja retornável, seja usada mais 10 vezes, então tem que ser uma boa palete. Mas se é uma palete para ser usada uma vez, que vai para uma obra, é entregue e desaparece, então se calhar a palete não precisa de ser tão boa. Precisa de cumprir a sua função, mas não precisa ser tão boa. Outros exemplos. Uma vez num cliente nosso que faz imensos catálogos, ao trabalhar com o fornecedor, descobrimos que se diminuíssemos 1 milímetro numa das dimensões e 1,5 milímetro na outra, conseguíamos cair num standard, não do fornecedor do nosso cliente, mas do fornecedor, quem fazia o papel. Que tinha um papel com um preço consideravelmente inferior, que conseguimos que repercutisse para o nosso cliente. Ou seja, para o nosso cliente ter um catálogo que tinha menos 1 milímetro, numa das dimensões e 1,5 milímetro na outra, e fizemos testes com eles, era absolutamente igual, não tinha impacto nenhum. Mas isto trouxe uma poupança de quase 20%. Ter passado para metade, isso tinha impacto, isso não resulta. Ter passado 1 centímetro, também não, cortava espaço para aquilo que tinha que ser mostrado. Mas 1 milímetro era inócuo. E na medida em que representou uma poupança de quase 20%, é muito significativo. Portanto, quase todos... Posso interromper, Pedro? Com certeza, força. Dizer que também nos pediu essa ajuda, portanto, faltam 10 minutos para, mais ou menos, com alguma tolerância, obviamente. Okay. Não sei como é que está a apresentação, mas é só para se orientar. Tá, ok, obrigado. Bem, vou então acelerar só um bocadinho. Estou mais ou menos dentro, não faz muito. Isto em relação às especificações. Um outro ponto é as renovações. Cuidado com as renovações. Nós temos um cliente que me dizia que sempre que fazia contratos que implicavam renovações automáticas, no mesmo dia em que assinava o contrato, assinava e enviava uma carta de denúncia
antes de que o contrato acabasse. Ou seja, eu assino hoje um contrato de telecomunicações por 2 anos e envio hoje, juntamente com o contrato, isto é um caso extremo, não estou a dizer que eu recomendo, aliás, só em circunstâncias muito específicas é que eu recomendo. Estou a dar como um caso extremo. Mas ele enviava como a acompanhar o contrato assinado a carta de denúncia, porque a carta de denúncia diz que tem que ser denunciado com no mínimo 60 dias de antecedência. Eu posso denunciar hoje com 2 anos de antecedência, com data a dizer que quero a denúncia para daqui a 2 anos, no dia em que acaba o contrato. Isto o que é que fazia? Colocava uma pressão grande sobre o fornecedor de telecomunicações. O mundo é pequeno e eu acabei por conhecer e inclusive tornar-me amigo com o gestor deste cliente, que depois saiu e já não trabalha no setor, que me disse, era o cliente que eu mais pressão tinha, porque eu sabia o contrato estava ali, a denúncia estava assinada 2 anos antes de acabar. Portanto, eu sabia que não tinha aquele cliente controlado, eu tinha que ter muito cuidado com tudo, com a gestão do cliente, com uma série de coisas. O que acontece com frequência? Não olhamos para isto. E depois as coisas renovam, as telecomunicações, a eletricidade, renovam e às vezes em más condições. Na eletricidade vimos isso, portanto, renovações automáticas a serem feitas, que foram feitas em clientes em que entramos agora, e mal, perderam-se ali alguns milhares de euros, em alguns casos, de resultados para o nosso cliente. Portanto, não recomendo isto, mas o que recomendo é, quando se assina um contrato, pôr de imediato um lembrete com alarme, ou 2 lembretes com alarme no calendário para os tais 30, 60, 70 dias antes, para lembrar que temos de pegar naquilo, temos de voltar a renegociar. Uma outra é contestar aumentos. Se o fornecedor vos diz que é o aumento de 5%, que tem que ser, porque às vezes tem, às vezes não. E às vezes conseguimos negociar aumentos de 5% para 0%, ou para 2%, ou para 3%. Portanto, o aumento de ser automático para todos nem sempre é assim, e com frequência há espaço. E, portanto, discutir põe-nos numa boa posição com os fornecedores. Uma coisa que há que estar atento, até agora falamos de preço, mas aqui queria contar uma história. A história curtinha sobre o guarda-chuva mais caro que comprei até hoje. O guarda-chuva mais caro que eu comprei até hoje custou-me 4 euros. E foi mais caro porquê? Não foi em valor absoluto. 4 euros é barato por um guarda-chuva. O problema é que este guarda-chuva nem 1 hora me durou. Eu paguei 4 euros por um guarda-chuva que usei tempo útil 15 minutos. Usei 15 minutos, fui a um café, fechei. Quando saí do café, que ele já não abria. Portanto, 4 euros por 15 minutos foi o guarda-chuva mais caro que comprei. Isto é a diferença entre preço e custo. Com frequência, o que é mais barato não é melhor. E vocês sabem muito bem isso nos materiais também de construção, não é? Vocês têm materiais que são os mais baratos que vendem e às vezes são bons e são resistentes e são ótimos. Outras vezes não. Agora, o contrário também não é verdade. Não é o mais caro, é sempre o melhor. Vocês também sabem, da vossa experiência com os vossos produtos, que isso também nem sempre é verdade. Às vezes há produtos que são baratos e são realmente bons ou têm uma relação qualidade-preço excepcional. E é isto que é importante focar. É, para o nível funcional que precisamos, das especificações que são necessárias, qual é a melhor relação qualidade-preço que encontramos. Não se trata de ir ao custo mais barato ou ao preço mais barato. Isso é um erro. Por outro lado, o que conta também é o custo total de possuir o bem. Os ingleses têm o termo Total Cost of Ownership, o custo total de ser dono de um objeto. Exemplo, um carro elétrico pode ficar mais caro, mas depois a manutenção é mais barata, o combustível é muitíssimo mais barato. Portanto, comparar só o preço por si, no caso de um carro elétrico com um carro a combustão, o de combustão pode ser hoje mais barato. Mas temos de fazer bem as contas para ver no prazo razoável de possuir um carro, 2, 3, 4, 5 anos, o que é que fica mais barato e que cumpra as especificações. Se tem que ir todos os dias para o Algarve, um elétrico não é uma boa solução. Agora, se um Algarve uma vez por ano, se calhar o elétrico é uma excelente opção. E se o resto das viagens são num raio de 100, 200 km, o elétrico pode ser uma opção interessante. Lá está, especificações e depois o custo total para estas especificações. A pista 6, aqui vou-me pôr em bicos de pés, que é
chama um especialista. Portanto, a pessoa da sua empresa que tem contacto com os fornecedores quer e deve preservar as boas relações que tem com os fornecedores. E por isso, às vezes, tenderá dificuldade em ser dura. Um especialista externo não. E o especialista externo também vê aquilo que internamente nem sempre se vê, porque o faz diariamente. Esta assimetria de informação que falávamos antes não existe. Sei lá, nós nos transportes temos uma pessoa que trabalhou 12 anos ou 13 do lado de lá, que trabalhou na Luís Simões e noutras empresas do grupo, da área. Mais uma vez, o meu exemplo do mecânico. Um mecânico sabe muito mais de carros do que eu sei. Eu não vou mexer no meu carro porque não percebo nada disso. Eu não vou fazer aqui um serviço de canalização, a menos que seja uma coisa estupidamente básica, porque não é a minha área, eu não vou ser bom a fazê-lo, vou fazer mais asneiras do que coisas boas, não é? Eu não vou e por outro lado, não vou chamar um canalizador para me operar o coração, vou chamar um especialista da área, não é? Mas também não vou chamar um cirurgião para me arranjar o cano cá de casa. Por último, e o último destes caminhos, medir resultados. O que não se mede, não se gera. Vemos com frequência que acontece um cliente nosso ter feito um trabalho, antes de nós começarmos a trabalhar, ter feito isto há um ano ou dois, olhei para isto, isto está otimizado, não há nada aqui a fazer. E o que vemos é que na altura, e vamos ver o histórico, foi conseguido um resultado realmente muito bom. Mas que depois, ou porque o perfil se alterou, por exemplo, fizeram um trabalho, consumiam imensas caixas de cartão, por exemplo, e numas caixas de cartão que elas consumiam muito, conseguiram um preço excepcional. Mas o que aconteceu desde então? As outras caixas consumiam muito pouco, foram produtos que começaram a crescer e estas a diminuir. Este preço desta caixa continuava fora de série, mas nas outras todas, o fornecedor tinha aproveitado esta assimetria de informação para pôr margens consideravelmente mais confortáveis. Portanto, o que não se está a medir consistentemente ao longo do tempo tende a desaparecer. O que foi um resultado excepcional há um ano, e mais uma vez voltando à eletricidade, uma negociação excepcional de eletricidade há um ano, hoje é má, porque os preços de mercado há um ano eram consideravelmente superiores aos de hoje. Portanto, aqui trata-se não só de conseguir resultados, conseguir estes brilharetes, estes fogos de artifício, mas depois conseguir que se mantenham ao longo do tempo, que se perpetuem ou quase. E para isso é fulcral a cada X tempo voltar a olhar para eles, mas sobretudo ir sempre medindo e controlando que estão a ser feitos e implementados. Mas só mais um exemplo para terminar. Num cliente nosso, tinham 3 fornecedores aprovados para um determinado serviço, mas um era para ser usado em último recurso, porque era mais caro. Eram os 3 estavam igualmente satisfeitos com o nível de qualidade desses 3, mas um era mais caro. Portanto, só quando não houvesse hipótese. Era um grupo grande, tinha 6 ou 7 empresas. Numa delas, fomos ver, e em cima estavam convencidos que isto era verdade em todo o grupo. Não era. Numa das empresas havia uma pessoa que só trabalhava com este fornecedor 3. E isto tinha decorrido uma negociação anterior e estavam todos convencidos que estava tudo otimizado e não estava. Só naquela empresa, porque a pessoa esqueceu-se da recomendação de usar os outros 2 fornecedores, só aí havia uma poupança muito significativa. Porque os resultados, lá está, o projeto foi feito, mas depois não estava a ser medido nem controlado internamente. Bem, porque estamos na horinha, eu queria terminar com a recomendação e voltando ao início, de libertarem o preço da jangada. Isto é muito mais difícil do que o que parece. Libertarem-se dos vossos pressupostos, das vossas convicções de que realmente estão a fazer as coisas muito bem. Nós trabalhamos com muitas das melhores empresas de Portugal. Eu podia dizer, sei lá, pegando nos maiores, o Modelo Continente é nosso cliente. O Modelo Continente está recheado de grandes profissionais, de empresas do melhor que há, de gente do melhor que há. Equipas grandes, topo. E ainda assim conseguimos encontrar resultados significativos para eles e para muitas outras. Porquê? Porque internamente têm algumas jangadas a que estão presos. Soluções do passado que funcionaram, pressupostos que estão convencidíssimos que é assim, e às vezes discuti-los e repensá-los é mais fácil fazê-lo de fora.
admitidamente. Mas internamente também é possível, desde que saibamos extrair-nos desse lugar. Portanto, fundamental para a aplicação desta cultura de gestão de custos é uma partilha com todos os colaboradores, não só dos objetivos e de explicar porque é que são importantes para este futuro comum e no que queremos que seja esse futuro, mas também dar uma visão clara e que seja motivadora de grandes ideias comuns. E que percebamos quais são os vieses internos que temos, que às vezes, sem nos apercebermos, são obstáculos a que sejamos melhores. Medir e partilhar os resultados atingidos por um processo de gestão de custos é o motor da continuidade deste processo. Saltei. E era esta mensagem que tinha. Visão clara e não esperem. Façam-no já. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado por estas reflexões, 7 reflexões principais. Já aqui uma questão de bate-papo. Eu vou passar a palavra ao Dr. José de Matos, que vai fazer, então, moderar esta parte do seminário. Nós vamos, então, recolher as questões. De preferência, se as puderem pôr por escrito, é melhor porque toda a gente vê. Também tem a hipótese no bate-papo de levantar a mão, mas aí no bate-papo, no setor dos participantes, de levantar a mão para fazer alguma pergunta direta. Eu julgo que o Pedro Amendoeira também vê as questões. Agora sim. Portanto, os 7 dias de viagem, nós vamos partilhar depois a apresentação, mas também só muito rapidamente por onde começar, regra Pareto, 80-20, rever especificações, cuidado com renovações automáticas, contestar aumentos, a diferença entre preço e o custo, e aqui com um enfoque no custo total da posse, saltei um, o chamar um especialista e o medir resultados, são 7. São 7 possíveis, há muitos mais, portanto tínhamos que, mas para isso precisávamos de muito mais horas e de entrar em mais detalhe. Eu não vejo ninguém com a mão levantada para colocar diretamente uma questão e, entretanto, também não surgiram mais questões por escrito. Vamos ver se alguém se anima. Estava eu aqui a levantar a mão. Ia perguntar, enfim, aqui ao Pedro, portanto, falou aí num exemplo dos vossos clientes, que é o Modelo e Continente, digamos, o setor dos materiais de construção caracteriza-se por empresas pequenas e médias e micro também, mas pronto, mais pequenas que médias. Os vossos serviços podem ser adequados para empresas também pequenas? Podem-nos dizer alguma coisa sobre a vossa experiência? Têm tido experiência com empresas mais pequenas também? Sim, nós tendemos a concentrar-nos em empresas com faturação acima dos 5 milhões de euros, porque os resultados que geramos, para serem significativos, têm que estar por aí. 5, 10 é o mínimo que trabalhamos. Nos materiais de construção, temos trabalhado com algumas empresas importantes, sei lá, assim de repente a Revigrés, o Grupo 2000, a Tintas 2000 são nossos clientes, mas há mais. E é um setor que conhecemos bem. Eu trabalhei, há muitos anos atrás, trabalhei na Vicaima, que também já foi nosso cliente, no Grupo Vicaima, e daí a parte das portas ser muito familiar. Vendi, na altura, muitas portas para meio mundo, e é um setor que gosto bastante e acompanho de perto. Muito bem. Eu gostava de colocar diretamente uma questão, se for possível. Eu sei que isto já foi falado, entretanto surgiu mais uma questão por escrito, de maneira que também poderá haver. Mas já agora eu aproveito a colocar esta questão, porque falou na continuidade deste trabalho, de estar sempre a analisar, a medir, mesmo depois de ter feito
de ter feito, digamos que de raiz, uma análise muito grande dentro da empresa, depois é sempre necessário prosseguir. A minha pergunta é esta. Relativamente a essa experiência de continuidade do trabalho dentro de uma empresa, é que essa continuidade de facto justifica os ganhos, isto é, muita gente fica convencida que depois de fazer um grande trabalho, vamos supor que o contratava assim, faziam um levantamento total, negociação, enquadravam tudo, faziam a redução de preços, de custos, vamos admitir depois que essa continuidade ao longo dos anos justifica-se em que dimensão ou em que proporção? Era essa a minha questão. Entretanto, está outra, também aqui colocada por escrito, que será que perder dinheiro pode ser considerado estratégico para cativar clientes específicos ou é preferível marcar pela diferença no produto ou serviço? Portanto, aqui o custo é o custo na venda. Já lá iremos. Então, primeiro a sua, José, depois víamos a outra. A questão, se bem percebi, tem a ver com... desculpa, agora distraí-me com a outra. A questão é esta, mesmo que haja muito bons resultados. Sim, a sustentabilidade. Nós hoje todos ouvimos o Pedro Amendoeira e então vamos olhar para as nossas organizações e vamos a isto, de pivô a pavio, tudo o que compramos, vamos analisar, vamos falar com os fornecedores e vamos descobrir coisas muito interessantes. A pergunta é esta, a continuidade deste trabalho que obriga a um esforço e a uma dedicação, a um foco nesta questão dos custos, paga-se no futuro, isto é, eu se todos os anos voltar a fazer este tipo de exigência de análise, compensa? Ok, eu então até vou fazer ao contrário, vou começar pela outra porque vai ligar com a sua, que é, será que perder dinheiro pode ser considerado estratégico para cativar clientes específicos? A resposta é sim, há clientes que se conseguem ganhar perdendo dinheiro, não é sustentável. Agora, e o que é que acontece? Há uma coisa que em inglês tem um nome que em português não sei a tradução, é value structuring, estruturação de valor. O que é que vemos com frequência que acontece? Por exemplo, neste exemplo que dei das caixas, o fornecedor, para entrar, fez um preço de arromba naquela caixa que sabia que era a que os clientes iam olhar. Eu não sei se perdia dinheiro ou não. Vamos admitir que sim. O que é que fez depois? Perdeu aqui margem nesta caixa e serviu para ganhar um negócio. Mas em todas as outras caixas pequeninas estavam a ganhar dinheiro. E uma margem, se calhar, até bastante confortável. Aliás, uma margem bastante confortável. Portanto, quando há possibilidade de fazer, e mais, e sabendo que este produto que vendia muito há 3 ou 4 anos atrás estava a diminuir e os outros pequeninos estavam a crescer. Portanto, o fornecedor, neste caso, abdicou de ganhar dinheiro, ou até inclusive de perder, para ir ganhando nas outras que estavam a crescer e ter aqui margens confortáveis. Uma vez um colega nosso da parte logística um colega meu na parte logística, estava numa conferência do setor. E pronto, sentou-se e ao lado estavam 2 pessoas que estavam a falar e um disse ao outro, soube que tu perdeste o cliente tal, ou melhor, que quase que perdias o cliente tal. Um nome importante. E ele disse, não, olha, quase que perdi. Eles fizeram um leilão, tive que ir muito abaixo nos preços e até estou a perder dinheiro agora. Mas não te preocupes, até final do ano ponho isto a dar dinheiro outra vez. E a lógica era essa. Ele o que ia fazer era vender outros serviços em que a margem é muito mais confortável. Portanto, é possível? É. Não é sustentável, a menos que haja este caminho que vemos com bastante regularidade. E estou de acordo que é preferível marcar pela diferença no produto, no serviço, claramente. Apostar mais em ser o mais económico no global, portanto, no custo total de posse. Nem sempre todos os clientes fazem bem estas contas, também devo dizê-lo. Isto liga com a questão do José, justamente porque, neste caso, o nosso cliente, ao ter feito um brilharete, ao ter conseguido um preço espetacular 2 anos antes ou 3 anos antes de nós começarmos o trabalho, estava convencido que tinha ali um preço espetacular. Isso era verdade para aquela referência, já não era para o resto. E os perfis vão mudando. O que é que vemos em clientes? E nós temos clientes, nós tipicamente temos um período de acompanhamento de 2 anos.
e depois medimos os resultados, deixamos as coisas implementadas e a durar. E depois saímos e voltamos passado, com frequência, voltamos passado 3, 4 anos. O que é que temos encontrado? Quando o perfil de consumo mudou pouco ou nada, sei lá, as limpezas de umas instalações, as instalações são as mesmas, a empresa é a mesma, os aumentos, entretanto, foram razoáveis, ficou otimizado e continua otimizado, não há nada a fazer. Se é uma empresa que tem, sei lá, nos transportes, tem o perfil também não mudou muito, isso também é verdade. Agora, por exemplo, o que é que notamos muito, e em quase todos os setores, mas nos materiais de embalagem, isso é muito importante, é que desde há 7, 8 anos para cá, vendem mais coisas mais pequenas. Ou seja, um cliente nosso dizia-nos que há 10 anos atrás, quando alguém chegava à fábrica para comprar 1000 metros de, sei lá, de pavimento, no caso, 1000 metros de pavimento, davam-lhe um chute. Agora, se chega alguém para comprar 500, venha ele. E é uma sorte, porque vendem o mesmo, vendem mais, só que vendem em quantidades muito mais pequenas. Isto o que é que faz? Antes enviavam caminhões completos, agora enviam grupagens à palete ou à caixa. Portanto, o perfil mudou bastante. Portanto, criar resultados hoje, em que enviamos caminhões completos, daqui a 2 ou 3 ou 4, 5 anos, porque passamos a vender online e a vender à caixinha e entregar, em vez de entregar, sei lá, à paleta em obra, entregamos à caixinha no cliente final, houve aqui uma mudança muito grande de perfil. Portanto, os resultados que eram bons há 2 anos ou há 3 anos não serão bons neste porque houve uma mudança de perfil. O que é importante? É ir realmente fazendo sempre este match. É perceber se o nosso perfil não mudou e o mercado está estável e não houve modificações, sei lá, na segurança, na limpeza, admitindo que estavam bem há 2 anos, e que não houve incrementos, provavelmente estarão bem, provavelmente não compensa investir muito tempo aí a olhar para isso. Mas em áreas que são mais dinâmicas, e o que sei dos materiais de construção nos últimos 10 anos tem sido isso, portanto, vender unidades cada vez mais pequenas, se calhar vender mais, mas a mais gente em unidades menores, que é o caminho em muitos setores, mas vejo especialmente no material de construção. Se calhar o perfil mudou tanto que o que era bom há 2 ou 3 anos não é bom hoje. Porque há 2 ou 3 anos ainda haviam paletes e hoje só há muito mais caixinhas e o peso da palete diminuiu muito. Ou quem vendia caminhões completos agora vende mais paletes e quem vendia paletes agora vende caixinhas. Portanto, é fundamental estar a olhar para isto com atenção, estar a medir, estar a controlar e não porque há 1 ano, há 2 anos tínhamos uma condição espetacular, estar convencido que isso hoje é verdade. Com frequência não é. E há materiais, sei lá, os materiais de embalagem estão sempre a surgir coisas novas. Portanto, uma caixa que era boa há 1 ano, hoje pode um plástico, hoje podem haver plásticos que são melhores, são mais eficientes, fazem tudo igual e são muito mais económicos. Isto acontece também com regularidade. Mas, no fundo, o que é importante é estabelecer um quadro de metodologia de atuação depois de uma intervenção e manter esse quadro de intervenção e de análise. Certo. Ter esta cultura de gestão de custos. Ter uma cultura partilhada em que isso faz-se pelo exemplo. Há uma coisa curiosa, uma frase de Aristóteles, não a vou citar bem, mas ele dizia que qualquer coisa como para ser corajoso há que ir praticando atos corajosos. Para ser sábio há que ir aprendendo. E ele dizia que os hábitos fazem a pessoa. E é um bocado isto. Se temos uma cultura contínua e se vamos fazendo planos e cumprindo e medindo isso tudo de gestão de custos, isso acaba por permeabilizar toda a organização. Torna a organização toda mais coerente com essa cultura. Tudo aquilo que fazemos muito torna-se parte do que fazemos. Eu comecei a correr há uns anos atrás e hoje posso dizer que sou corredor, que corro bastante, corro ultramaratonas. Isso só é verdade porque fui correndo. Porque comecei a correr, porque gostei de correr, porque fui aumentando os quilómetros que corria. A dada altura isso faz parte de mim. Eu hoje vejo-me como um ultramaratonista. Porque já fiz muitas e gosto de as fazer. Mas isso tornou-se parte de mim a partir do momento em que eu fiz o primeiro quilómetro e depois fiz 1,5 km e depois fui por aí adiante. Em que eu ganhei o hábito.
E aqui é um bocado isto, por isso o importante, eu falava há bocado dos easy pickings, portanto a fruta baixa, começar a apanhar algumas coisas, mostrar que isso tem impacto, dar o exemplo e depois começar a olhar para as mais difíceis e para as maiores. É uma cultura, não é? Exatamente. Uma cultura de atenção aos custos e de ter uma metodologia interna de acompanhamento e avaliação periódica. E fazê-lo com regularidade, é isso. O que fazemos com regularidade torna-se parte daquilo que nós somos. E este é um dos melhores exemplos que encontro para isso. Eu acho que não temos mais questões neste Carlos momento. Gonçalves, consegui responder à sua pergunta? Porque engrenei uma com a outra e posso me ter perdido alguma coisa. Imagino que sim. Está respondido. Não temos mais questões, não é? Depois do doutor Carlos Rosa para encerrar, eu aproveitava só esta oportunidade, enquanto tenho o uso da palavra, também para agradecer ao Pedro Mendoeira e para anunciar que o nosso próximo webinar é para apresentar o ranking das 500 maiores distribuidores de materiais de construção com os números de 2019. Portanto, dentro de uns dias estaremos a anunciar este webinar e o seguinte será o da renovação da evolução das previsões de evolução do setor para os próximos 2 anos. Tá? E mais uma vez, muito obrigado a todos e muito obrigado ao Pedro Mendoeira. Obrigado, Dr. José de Matos, também. Obrigado, Pedro Mendoeira. Obrigado a todos por participarem. Chegamos aqui a ter 41 participantes, de 80 inscritos. Nada mal. Há aqui mais umas questões. Pronto, são agradecimentos. Muito bem. Portanto, só dizer então que penso que podemos todos avaliar no final. Aliás, peço-os que avaliem no final esta apresentação. Vão receber um mail também com a própria apresentação, mas também pedindo uma avaliação, como é que correu, até com algumas sugestões de melhoria. Mas sim, obrigado Pedro, obrigado por nos ajudar aqui a refletir, deixando-nos aqui 7 pistas, pelo menos 7, podemos fazer uso delas e já sabem, portanto, a APCMC será sempre também um hub indicado para vos ajudar na gestão e nestes aspectos complementares da gestão das empresas, que são muito importantes, apesar de complementares, são muito importantes. Portanto, muito obrigado Pedro, obrigado a todos que participaram e até ao próximo seminário online na APCMC, que estamos cá certamente com regularidade. Muito obrigado e boa tarde a todos, bom almoço a todos, obrigado. Obrigado. Obrigado, até à próxima. Muito obrigado, Paulo. Está tudo bem então? A vida, meu amigo? Está tudo bem, tudo impecável. Consigo também vejo... Estamos na luta, cara. Não está fácil. Estava a ouvir e realmente isto, olha, o homem tem toda a razão, sabe? Temos que agir cedo, que isto nós vamos levar por tabela já a seguir. Pois é isso. Esperemos que já a seguir. Vamos ser nós os próximos. Infelizmente. Exatamente. Temos que nos preparar para isso, não é? Temos que preparando. Sim, senhores, estão de parabéns por fazer este tipo de eventos que nos ajudam também porque quando a gente está a ver os outros a fazer barulho e não nos toca a nós, a gente até pensa que isto é do outro lado do mundo, não tem nada a ver, é lá para a China, que não tem nada a ver connosco. Mas quando nos começa a chegar alguma coisa a nós é complicado. É verdade. Fazem muito bem, que é para alertar as pessoas. Então, de parabéns. Sim, muito obrigado, Paulo. Olha, um abraço, tudo bom. Saúde. Um abraço. A todos. Obrigado.